Fala aí, galera, aqui é o canal Daniel da Bola 67, tá? Peço vocês aí, antes de começar aí o vídeo, se inscrever no meu canal, dar uma força aí, acionar o sininho de notificação e deixar o like aí. Se inscreva aí, pessoal, de graça, não paga nada. Galera, ontem o jogo Flamengo e Bahia, né? Lamentável, né? Futebol apresentado pelo Flamengo. Mas se vocês perceberem e reparar bem, não é de hoje que o Flamengo vem jogando futebol ridículo. Futebol horroroso. Tem nada. Tem criação nenhuma. Não chuta pra gol. Galera, ontem o Flamengo acertou 2 chutes no gol. Um foi com o Samuel Lino, que estou em cima do goleiro. E o outro foi o Léo Ortiz no segundo tempo, que entrou numa bola lá, foi até fraca, que o Ronaldo pegou. Então, 90 minutos, 2 chutes a gol, um elenco da qualidade do Flamengo, um elenco, um dos melhores elencos da América do Sul, e dá 2 chutes pro gol. Com um elenco desse que tem o Flamengo, 2 em 90 minutos. Mas não é de hoje que eu venho dizendo para vocês, Flamengo não finaliza bem. O Flamengo não finaliza. Felipe Luiz, para de ficar insistindo com esses caras. O Samuel Lino não está jogando nada. Só jogou na estreia. Só. Ele tem que ser banco já. Banco já. Samuel Lino. E para de ficar insistindo no Bruno Henrique. Bruno Henrique não é mais aquele Bruno Henrique, não. Ele não acerta o gol, não acerta um passe. Acabou a era Bruno Henrique no Flamengo. Muito obrigado pelo que ele fez para o Flamengo, por esses 6 anos, desde 2019, né? Ele fez o Flamengo 6 anos aí, deu título, foi muito importante. Mas está na hora de o cara seguir outro rumo. Não dá mais para ele no Flamengo, não dá mais. Não dá mais de Bruno Henrique. Agora o Samuel Lino, seu Felipe Luiz, você não quer colocar no banco? Porque gastou 130 milhões de jogadores, trouxeram os jogadores, só precisava de um ponta, tinha que ter um ponta, você e o Boto, e trouxe. Aí se botar no banco, vocês vão se achar derrotados, aí vai ficar insistindo com o Samuel Lino. Mal, ele tá muito mal, nem é de hoje. Ele só jogou mais um futebolzinho, mais um, fez aquele arruaça toda contra o Atlético Mineiro, naquele jogo lá no Maracanã, que ele entrou no segundo tempo. Aí fez aquele festival, aquele carnaval todo mundo ficou encantado com ele. Só. Ele não fez mais nada. Nada. Então é difícil. Até o pênalti que ele bateu contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, ele perdeu. Difícil. Difícil, muito difícil. O Flamengo ontem foi um time pequeno, se apequenou. Bahia cheio de desfalques, gente. 12 ou 13 desfalques. O Bahia estava com a disposição e o Flamengo toca a bola para aqui, toca a bola para ali. Jogo importantíssimo. Jogo importantíssimo contra o Palmeiras. Tinha vencido lá já em São Paulo. Depois eu vou falar desse jogo, tá bom? Então, e o Flamengo jogando aquela bolinha pro lado, tranquilo, como se tivesse tudo bem, porque o seu Felipe Luiz mexeu errado. Quando foi expulso o Danilo, seu Danilo, um jogador experiente, jogou na Europa, dá uma pernada lá no alto na cabeça do cara, quase arrancando a cabeça no rosto do jogador do Bahia. Cara experiente fazer isso. Aí o Bahia partindo para cima, com o time, o Bahia estava com o time reserva, querendo o jogo, querendo vencer. E o Flamengo naquele jogo molengo, dava até raiva de ver o jogo. Tava vendo o jogo, eu falei, meu Deus, isso não é Flamengo, ridículo. Rapaz, não é possível que ele é o Flamengo, isso é Flamengo? Com esses jogadores todos, Arrascaeta, De La Cruz, Samuel Lino. Aí o que faz o Felipe Luiz quando o Danilo vai ser expulso? Foi expulso? Tirou o Pedro e colocou o Cleiton. Ah, Felipe Luiz,
Pelo amor de Deus, o Cleiton não joga há muito tempo que o Cleiton não joga no Flamengo, tá no banco. Sem ritmo de jogo, entrou mal. O que o senhor tinha que fazer ali? Na minha opinião, se eu fosse o treinador, eu dava um jeito com os jogadores que estavam ali. Jogava o De La Cruz para a zaga, um falso zagueiro. Felipe Luiz, a gente precisava vencer o jogo era importante. Não é para tirar o centroavante que faz gol, não. Não tirava ninguém. Afastava, juntava um pouquinho na zaga o De La Cruz, um pouco para trás, e deixava o peso centroavante. Não, o senhor vai e coloca o Cleiton. O senhor não quer o quê? Tomar gol. Não quero tomar gol, não. O empate tá beleza, tá tudo maravilha. Não, Felipe Luiz, esse é Flamengo. Flamengo é pra cima. Precisava vencer, era jogo importante. O Palmeiras já tinha vencido o jogo lá do São Paulo já. Você já sabia do resultado. Tá na sua conta, na sua culpa. Escala mal, mexe na hora errada. O que você está fazendo ali no campo ali? De vez em quando tá batendo palminha para jogador. Aí o Wallace Ian também entra também, e esse que eu já falei que eu penso dele, indisciplinado, mau caráter, moleque. O Wallace Ian, você é um moleque. Você tem que jogar pelada. Jogar pelada, porque você é um moleque. Só entra pilhado. Pilhado com o quê você tá pilhado? Arrumando confusão. É claro que você ia ser expulso. Você já era para ser expulso antes. Não é de hoje que você vem arrumando confusão. Tu não serve. Moleque. Indisciplinado moleque. Mascarado. Pensa que joga mais do que joga. Não joga porra nenhuma. Eu espero que o Flamengo afaste você de vez. Afaste de vez você. Tá? Agora vamos falar aqui do jogo de São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. Aquela atuação do árbitro ontem. Olha. Ó. Não deixou de marcar, não marcou um pênalti contra o Palmeiras, a favor de São Paulo, quando estava 2-0 São Paulo. Não expulsou o Andrés Pereira, Ramon Abate Abel. É o mesmo árbitro, que 2 anos atrás, no dia 27, acho que foi de outubro, há 2 anos atrás. Foi há 2 anos atrás, em outubro também, há 2 anos atrás, que ficou na geladeira, tomou uma suspensão por ter favorecido o Palmeiras. Coincidência, gente? Ele foi suspenso há 2 anos atrás porque ele favoreceu o Palmeiras. O que aconteceu ontem? Ontem, o Ramon Abate, o árbitro, o mesmo, favoreceu quem? Palmeiras. Que coincidência, né? Que coincidência. Um pênalti claríssimo. E a expulsão da Andrés Pereira. Não dá. Tem que ter uma investigação rápido, urgente, para essa arbitragem aí, porque tá difícil, tá preocupante. Toda rodada tem polêmica, toda rodada tem esse lance, essas polêmicas aí, com a arbitragem. Era pra gente não estar falando de arbitragem, de árbitro. Ela tá falando do jogo. Ah, o jogo foi assim, o jogo foi bom, o jogo foi corrido. Mas nada de arbitragem. Mas a gente só fala em toda rodada arbitragem. É os clubes sendo prejudicados. E o mais favorecido dos clubes, eu ainda falo, é o Palmeiras. Palmeiras é o mais favorecido. Esse mesmo árbitro aí, há 2 anos atrás, levou uma suspensão por ter favorecido o Palmeiras. Coincidência, gente? Que coincidência? De novo, ele favoreceu o Palmeiras. E muito. Porque ontem que aquele pênalti fosse marcado e o Andrés Pereira expulso, era difícil o Palmeiras chegar em empate. Imagina ganhar. Que o São Paulo faria o gol, se fizesse o gol, 3-0. E o Andrés Pereira expulso com o jogador a menos.
Favoreceu e muito ontem. É revoltante. Tem que ter uma investigação rápido, urgente, para essa arbitragem safada, vagabunda que eu venho falando aqui. Vagabunda. São vagabundos safados. Pilantra. Mau caráter que são. Então é isso, gente. O muro da Gávea foi pinchado, né? Botaram lá o Samuel Lindo Bagre. Quer chamar o quê? O cara perde gol de cara, livre, sozinho, não tá jogando nada. Aí botaram lá no muro, Samuel Lindo Bagre. E estão falando um monte de coisa aí. A torcida tá revoltada. Revoltada com esse futebolzinho de nada. Futebolzinho pequeno do Flamengo. Pequenininho. O Flamengo não tá jogando nada. Há alguns jogos aí, Flamengo não está jogando nada. Flamengo. É só empate, empate. Uma vitória contra o Corinthians, perdeu para os Estudiantes. Perdeu. Quase que foi desclassificado da Libertadores. O Flamengo caiu muito de produção. E foi jogando o campeonato no colo do Palmeiras, quando o Palmeiras está sendo favorecido. Mas se o Flamengo estivesse jogando bola, vamos falar agora a verdade. Se o Flamengo estivesse jogando futebol, bola, que os jogadores estão lá, pode jogar, vou falar uma coisa, teria de vantagem em cima do Palmeiras, estou falando sério, tinha vantagem 6, 7 pontos em cima do Palmeiras. Uns 6, 7 pontos de vantagem em cima do Palmeiras hoje. Se estivesse jogando bola, tinha uns 7 pontos, a 6 a 7 pontos de vantagem em cima do Palmeiras. Mas deixou ponto para trás, foi deixando. Deixou 2 contra o Vasco, deixou 2 contra o Grêmio, aí foi deixou 2 contra o Cruzeiro, aí foi deixando ponto. Perdeu pro Bahia. Aí 2, 6, perdeu pro Bahia 9, aí. Teria uma vantagem, pelo menos 7 pontos em cima do Palmeiras, hoje. Mas os caras chegam lá, é aquele futebolzinho de nada. Agora, todo mês, o dinheiro está na conta. O pagamento deles, o salário, altíssimo, está na conta. Tem que ser cobrado, cara. A torcida tem que chegar e cobrar, mas cobrar lá no estádio. Cobrar, vaiar sim, pode vaiar, pode cobrar. O torcedor tem direito, ele paga. Tem direito de cobrar, porque sabe o que, gente? Torcedor que eu respeito muito, torcedor do Flamengo, ou torcedores rubro-negro, a gente é torcedor, vai ser sempre torcedor do Flamengo. Esses jogadores aí vão passar, o Flamengo continua, e a gente continua sofrendo. E o torcedor continua, e os jogadores passam. E o clube fica. E a gente tá aí com ele. Nunca vamos abandonar o Flamengo. E eles? Vão embora. Viver seu rumo, sua vida. Não passou? Não passou o Zico, não passou o Adílio, não passou o Tita, né? Mose, não foi passando? Vai passando, o clube continua. Petkovic, Adriano, né? Vai passando, e o clube tá aí. A gente que fica, quem ficamos aqui, torcendo, sofrendo, somos nós. Então, esses jogadores têm que ter vergonha na cara. Vocês têm que criar vergonha na cara. Vergonha na cara, vergonha. Parece que vocês não querem jogar futebol. Não sei o que está acontecendo. É só jogador craque. É só gente habilidosa, jogador craque, cara. De qualidade. Então vocês estão querendo o quê? Dá a impressão que vocês estão querendo derrubar o técnico. Dá a impressão disso, que estão jogando nada. Ninguém está jogando nada. O Rossi ontem, desesperado, saindo do gol, tendo que tocar a bola. Parecia que ele era um jogador de linha. Gente, cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara de vocês. Vocês jogam no Flamengo, num clube gigante. Uma torcida gigante. 45 milhões de torcedores. Honra ela. Honra essa camisa aqui, cara. Tenha caráter, entra no campo de jogo e soa muito. Porque quando eu jogava bola, eu corria, eu suava, eu lutava. Eu ia, não tinha bola perdida. Eu podia até perder o jogo. Mas eu estava lutando para não perder, para ganhar, vencer o jogo. Eu estava no campo para vencer o jogo. Eu, quando jogava bola, eu estava para vencer. Não interessa, eu não ganhava dinheiro, não. Que nem vocês ganham, não.
Mas eu estava para vencer, eu não gostava de perder. Eu ia para cima, eu não queria perder. Dependesse de mim, eu estava sempre correndo, eu podia até perder, que tem 3 resultados, empate, derrota e vitória. Pode acontecer. Mas eu já fui aplaudido, meu time, o time que eu joguei já foi aplaudido. Para a gente perder um jogo, mas a gente lutar até o fim. Porque a torcida viu que a gente lutou. Tá vendo a nossa luta ali. Ninguém tá morcegando, ninguém tá fazendo corpo mole. Vamos jogar bola, gente. Isso é Flamengo, cara. Vocês sabem onde vocês estão? Flamengo. Torcedor sofre. Vocês estão entregou a liderança pro Palmeiras. Entregou a liderança pro Palmeiras. E o Palmeiras vai ter um jogo a menos contra quem? Juventude morto. Juventude morto. O Palmeiras vai pegar o Juventude morto em casa. No campo deles. É mais 3 pontos. Eu estou com 55, vai ser 58. Eu vou jogar agora na data FIFA. Mesmo vocês, no confronto direto, ganhando, a gente ganhando o Palmeiras, se eu igualar o ponto, vamos igualar, ganhamos. Não passamos, não chegamos na liderança, porque eles vão ter uma vitória a mais. Eles hoje têm 17, a gente tem 16, se não me engano, é isso aí. 17 a 16. E eles ganham de Juventude 18. A gente ganha eles 17. Ficamos atrás deles. Pelo número de vitória. Entregamos a liderança pro Palmeiras. Palmeiras está aí, está sendo ajudado, tá. Mas está aí, garra, vontade, correndo, metendo gol. Mas está sendo ajudado, tá. Mas o Flamengo, se tivesse fazendo o seu papel dentro do campo, estaria com vantagem em cima do Palmeiras, mesmo eles roubando. Mesmo eles roubando, porque eles sempre roubaram. Em 2019 eles roubaram também. O Flamengo botou lá não sei quantos pontos em cima deles. 16 pontos em cima deles, eu acho. E eles ficaram lá, para trás. Por quê? O Flamengo foi letal. Fez o papel, ganhou, venceu, 90 pontos. 90 pontos, eles podem ter roubado a vontade, mas o Flamengo foi lá e gol. Era Gabigol e Bruno Henrique. E os caras metiam gol pra caramba, ganhavam jogos. Fez 90 pontos e o Palmeiras ficou com 70 e pouco. Se estivesse fazendo seu papel dentro do campo, jogando bola, tava na frente, 6, 7 pontos aí de vantagem, ou até mais, dependendo. O negócio do Flamengo não tá entregando, não tá jogando, gente, não tá jogando. Não chuta. Quando chuta é peteleco. E não acerta o gol, ontem acertou 2 bolas no gol, que foi o nosso Samuel Nino e uma raspadinha de nada, do Léo Ortiz no segundo tempo. Gente, 90 minutos para só isso. Isso é pouco demais para um time da qualidade do Flamengo. Eu espero que, pelo amor de Deus, agora vai ter um tempo para treinar e vamos ver quando voltar. Acho que o jogo agora, quando voltar, vai ser contra o Botafogo. Eu não tenho certeza, mas acho que é contra o Botafogo. Aí depois é o Palmeiras. É o Botafogo, depois Palmeiras. E aí? Se eu ficar com esse futebolzinho de nada, de porcaria, vem Botafogo aí, vem Palmeiras. Tem que vencer o Botafogo e tem que vencer o Palmeiras. Pode ser que não fique na liderança, mesmo vencendo o Palmeiras. Mesmo vencendo o Palmeiras, não atinge a liderança. Por causa de quem? Por causa de vocês mesmo. Por causa do senhor também, seu Felipe Luiz. Vocês têm que criar vergonha na cara. Vergonha na cara. Vergonha. Você não tem vergonha na cara, não? Tá entregando o campeonato? Ah, galera, ó. Muito revoltado, tô revoltado muito. Não é de hoje que eu tô revoltado, não. Tô revoltado desse jogo do Flamengo aí. Eu tô vendo, eu não sou cego. Tô vendo, cara. Eu joguei bola, eu sei. Não é possível, os caras têm tudo à disposição, tem tudo. Preparador físico, tem tudo, médico, tem tudo. Tudo. Academia, tem tudo. Campo. E não corre, cara. Pelo amor de Deus, tem que correr, cara. O salário tá ali todo mês. Porra. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Felipe Luiz. Você tá fazendo um professor Pardal. Você parece o Tite. Você tá jogando futebol de Tite. Vem pra Tite. Ainda quer falar que você é igual o Jorge Jesus? Não é nada. Você não é igual o Jorge Jesus, nem aqui na China. Tem que comer muito feijão. É isso, galera, ó. Revoltado, eu tô revoltado, mas muito revoltado. Como os torcedores do Flamengo tá revoltado. Vocês vão protestar lá no campo. Lá no estádio. É isso que tem que fazer. Tem direito de protestar assim. Vocês pagam. Vocês pagam ingresso. E pagam caro. Não é baratinho, não. E vai lá, às vezes o jogo é 9h30. Sai de lá meia-noite, chega em casa 1h da manhã, 2h da manhã. E tem que trabalhar no outro dia. Vocês têm que respeitar o Flamengo. Respeita a torcida do Flamengo. Respeita essa camisa que vocês estão vestindo. Respeita ela. Respeita. Eu vou ser sempre aqui, vou criticar. De vez de falar, vou falar. Vou falar sim.
Até hoje eu não vi Felipe Luiz como um treinador, como todo mundo fala, não vejo. Ainda não me convenceu. Calma, ainda não me convenceu não. Ele é muito paradão, tá? É isso, galera, ó. Deixa eu dar uma respirada. Peço pra vocês aí, por gentileza, se inscreva no meu canal, assina o sino de notificação e deixa o like pra mim aí, que vai ser muito importante aí, tá, pessoal? Se inscreve aí, é de graça. Fui!